Bom dia. Segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, prosseguindo o vocabulário espírita. Politeísmo, do grego polos, vários, e theos, Deus, religião que admite vários deuses. Entre os povos antigos, o vocábulo Deus encerrava a ideia de poder. Para eles, todo poder superior ou vulgar era um Deus. Os próprios homens que tinham feito grandes coisas, para eles se tornavam deuses. Manifestando-se por efeitos que aos seus olhos pareciam sobrenaturais, os espíritos eram tantas divindades que impossível é não reconhecer nossos espíritos de todos os graus, desde os batedores até os espíritos superiores. Nos deuses de forma humana, que se transportam no espaço, mudam de forma e se tornam visíveis ou invisíveis à vontade. Reconhecemos todas as propriedades do perispírito. Pelas paixões que lhe eram atribuídas, reconhecemos os espíritos ainda não desmaterializados. Nos manes, lares e penates, reconhecemos os espíritos familiares, os nossos gênios tutelares. O conhecimento das manifestações espíritas é, pois, a fonte do politeísmo. Mas desde a mais alta antiguidade, os homens esclarecidos tinham julgado seus pretensos deuses por seu justo valor, e neles reconhecido criaturas de um Deus supremo, soberano Senhor do mundo, confirmando a doutrina da unidade, se Deus e esclarecendo os homens pela sublime moral evangélica. O cristianismo marcou uma era nova na marcha progressiva da humanidade. Entretanto, como os espíritos não têm cessado de manifestar-se em lugar de deuses, os homens os têm chamados gênios e fadas. Possesso. Conforme a ideia ligada a este vocábulo, possesso é aquele em quem se alojou o demônio. O demônio o possui, isto é, apoderou-se do seu corpo. Tomando o demônio não na sua acepção vulgar, mas no sentido de mau espírito, espírito impuro, espírito malfeitor, espírito imperfeito, tratar-se-ia de saber se um espírito dessa natureza ou de qualquer outra pode estabelecer domicílio no corpo de um homem, conjuntamente com o que nele está encarnado, ou a este substituindo. Poder-se-ia perguntar em que se toma, neste último caso, a alma assim expulsa. A doutrina espírita diz que o espírito unido ao corpo não pode ser separado definitivamente, senão pela morte. Que um outro espírito não pode manter-se em seu lugar nem se unir ao corpo simultaneamente com aquele. Mas também diz que um espírito imperfeito pode ligar-se a um espírito encarnado, dominá-la, dominar o seu pensamento, e caso ele não tenha força para lhe resistir, constrangê-la a fazer isto ou aquilo, a agir deste ou daquele modo, submetendo-o, por assim dizer, à sua influência. Assim, não há possessão no sentido absoluto do vocábulo. Há subjugação. Não se trata de desalojar um mau espírito, mas para nos servirmos de uma comparação material, de o fazer largar a presa, o que sempre é possível quando se o quer seriamente. Mas há pessoas que se comprazem numa dependência que lisonjeiam seus gostos e seus desejos.
A superstição vulgar atribui à possessão do demônio certas doenças que não têm cura, não têm outra causa senão uma alteração dos órgãos. Tal crença era muito espalhada entre os judeus. Para eles, curar essas doenças era expulsar os demônios. Seja qual for a causa da doença, desde que se dê à custa isto, nada tira ao poder daquele que a opera. Jesus e seus discípulos podiam, pois, expulsar os demônios para se servirem da linguagem comum. Se tivessem falado de outro modo, não teriam sido compreendidos e talvez nem mesmo acreditados. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido ligado às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se considera senão a forma. Então, Kardec sempre esclarece que nós devemos dar mais atenção ao contexto, né, do que a palavra por si, né, letra por letra. Né? Então, nós temos que buscar o contexto para que nós possamos entender e compreender da melhor forma. Então, assim, nós vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar, Pai, o teu amparo, a tua proteção para todos nós, humanidade. Ajude-nos, Pai, a vencer as nossas deficiências, a vencer os nossos obstáculos, para mais rápido chegar a Ti e à felicidade. Assim, Pai, nós te agradecemos mais uma vez. E agradecemos ao Pai essa oportunidade e que possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.